Graça e paz, queridos. Que bom que estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus e meditarmos na sua santa verdade. Assim, eu convido você a acompanhar a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30, que nos diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Queridos, uma crescente tendência na sociedade odierna, ou seja, na sociedade dos nossos dias, é a ideia de que Deus é bom e misericordioso, e justamente por ser bom e misericordioso, Ele não castiga ou pune a ninguém. Assim sendo, essas pessoas defendem que o conceito de que Deus punirá e castigará pecadores rebeldes, lançando-os no fogo do inferno por toda a eternidade, é algo que não se coaduna com esse amor, com essa bondade, com essa misericórdia de Deus. Algo muito parecido era ensinado pelos escribas na época de Jesus, pois eles afirmavam que a totalidade do povo de Israel deveria ser salva, e que a totalidade do povo de Israel seria completamente perdoada por Deus, independente dos seus pecados, independente do que tivessem feito contra o Senhor, independente de sua maldade, de sua rebeldia, independente da sua culpa. E eles faziam isso fundamentados no texto de Isaías, capítulo 60, verso 21. Contudo, o texto de Isaías 60, 21 não está dizendo que a totalidade do povo judeu seria salva. Acompanhe comigo a leitura, por favor, de Isaías 60, 21. Ele nos diz assim: Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aqui, queridos, Isaías não está dizendo que toda a população ou toda a nação de Israel será salva, independente da sua culpa, independente da sua rebeldia e dos seus pecados. O que, na verdade, Isaías está fazendo aqui é um contraste com a situação com que Israel estava se encontrando nesse momento. Israel havia recebido um prenúncio de juízo divino. Eles seriam levados para o cativeiro babilônico, iriam sofrer durante 70 anos como escravos. As pessoas que seriam levadas para fora da sua terra, para longe dos seus entes queridos, sofreriam as penas do seu pecado, da sua culpa. Isaías aqui no verso 21 está na verdade fazendo um contraste com essa realidade que haveria de se abater sobre o povo. Ou seja, quando eles fossem restaurados pelo Senhor, eles então seriam cuidados com amor, com misericórdia, com a bondade desse Deus que é tudo isso.
que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é santo, mas também que é justo. Um Deus que não poderia jamais permitir que o pecado humano ficasse sem punição, que a rebeldia do homem ficasse sem punição. Por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer sobre a cruz e pagar pelo pecado de todos aqueles que se entregam a Ele, confiando no seu amor, confiando na sua misericórdia, confiando na sua bondade, reconhecendo a sua culpa e o seu pecado, e lançando tudo isso aos pés da cruz. Por amor, Deus enviou Jesus para receber a culpa que era minha e que era sua, para receber a culpa daqueles que o próprio Deus escolheu antes da fundação do mundo, conforme ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Ora, quando Jesus morreu sobre a cruz, ele recebeu sobre si mesmo todo o peso do nosso pecado, toda a justiça de Deus que deveria vir sobre nós, sobre mim e sobre você. E ele se fez maldição, diz o apóstolo Paulo, se fez maldição em nosso lugar. Ele recebeu o nosso castigo. E enquanto nossa culpa é posta sobre ele, é posta em sua conta, a sua justiça, a sua santidade, a sua perfeição são imputados na nossa vida, na nossa conta, e nós somos agora declarados justos. Ou seja, nós somos absolvidos diante do tribunal divino. Porque enquanto Cristo recebe a nossa culpa, nós recebemos a sua justiça. Deus pune em Cristo o pecado dos seus eleitos. Portanto, Deus não permite que o pecado do homem fique impune. Deus não permite que a culpa do ser humano não fique sem receber a justa punição. De forma que a interpretação dos escribas de Isaías 60, 21 era uma interpretação errônea, uma interpretação mal feita e, consequentemente, herética, porque ela apontava para algo que a própria Escritura não está dizendo. Mas, quando nós voltamos os nossos olhos aqui para o texto de Lucas, nós podemos perceber que Jesus, quando pronuncia essas palavras todas, ele está a caminho de Jerusalém. Ele está seguindo para Jerusalém, onde ele justamente haveria de morrer por nossos pecados, onde ele haveria de ser pendurado numa cruz, recebendo sobre si mesmo a justiça de Deus. Veja o que diz o verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Aqui, em certo momento, parece que Jesus está começando sua jornada ali, ou acabara de iniciar a sua jornada. Contudo, Lucas nos mostra no capítulo 9, versos 51 e 52, que a jornada de Jesus Cristo já havia começado há muito tempo antes. Que quando ele está caminhando e ensinando, ele está já a caminho de Jerusalém há algum tempo. Veja o que diz Lucas 9, versos 51 e 52. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. E agora, queridos, conforme Jesus passa pelas aldeias e vilas, ele ensina ao povo as verdades do reino de Deus.
dessa forma em certo momento de sua viagem, talvez instigado, talvez incitado pelo ensino dos escribas acerca da salvação da totalidade de Israel, alguém pergunta a Jesus: Senhor, verso 23, Senhor, são poucos os que são salvos? Talvez aquela pessoa tenha ficado um tanto confusa com a resposta de Jesus. Talvez ela tenha ficado frustrada com o que Jesus lhe responde. E não só ela, mas a todos os que o estavam ouvindo. Pois a resposta de Jesus ao seu interlocutor não foi algo que ele esperasse, senão uma séria advertência feita no verso de número 24, que nos diz: Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A palavra grega agonizomé, traduzida aqui como esforçai-vos, é uma expressão que vai muito além do seu sentido usual em nossos dias. Ela aponta para um esforço agonizante. Ela aponta para algo muito mais forte do que nós podemos entender na língua portuguesa como esforçar-se. A ideia, portanto, é de alguém que está na arena romana e que luta com todas as suas forças e com todas as suas armas, fazendo tudo o que é necessário, tudo que pode para sobreviver, para sair da arena com vida e, se possível, ileso. Trazendo para a nossa realidade, para um contexto em que estamos vivendo atualmente, é como alguém que está no leito de um hospital na UTI, sofrendo já em fase terminal, mas que não se entrega, mas luta pela vida, que luta para continuar vivo. Ainda que agonizando, ela luta para continuar viva. É essa a ideia da palavra grega agonizomé, que é traduzida aqui como esforçai-vos. Contudo, queridos, é preciso dizer que Jesus não está afirmando que a salvação é resultado do esforço humano, que a salvação de alguma forma depende do meu esforço para alcançá-la, que a salvação virá a mim ou será mantida por mim através dos meus atos, através daquilo que eu faço. Senão, que a salvação é obra de Deus. É Ele quem concede gratuitamente. É Ele quem proporciona a salvação do ser humano. É Ele quem nos conduz a Cristo e por meio de Sua palavra. O esforçai-vos a que Jesus se refere aqui é, portanto, uma luta constante e intensa contra os inimigos da nossa alma, contra o nosso pecado, contra a nossa miséria, contra a nossa culpa. É uma luta constante contra os nossos desejos carnais e impuros. É uma luta constante contra as nossas fraquezas e contra tudo aquilo que luta para nos tirar do caminho e para nos desviar da verdade. Nesse sentido, o apóstolo Pedro faz uma séria advertência na sua primeira epístola, no capítulo 5, versos de 8 a 11. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura neste momento. 1 Pedro 5, de 8 a 11, nos diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós temos que ficar atentos e vigilantes, porque o inimigo maior das nossas vidas, o inimigo maior das nossas almas, está constantemente tentando nos
devorar, tentando nos destruir, tentando acabar conosco, nos afastar da verdade de Deus, nos afastar do próprio Deus, nos afastar da verdade da Sagrada Escritura. Note ainda, queridos, que há um contraste aqui entre duas classes de pessoas. E esse contraste e essas duas classes nos são apresentadas no verso de número 24. Quando Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus exorta os seus ouvintes da seguinte maneira, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E o esforçai-vos aqui está no presente contínuo. Ou seja, eu tenho que me esforçar constantemente, dia a dia. Eu não posso parar em minha caminhada. Eu não posso parar de lutar. Eu não posso parar de santificar a minha vida. Eu não posso parar de agradar a Deus. Eu não posso parar de me esforçar na luta contra o pecado. Isso porque, queridos, haverá uma segunda classe de pessoas. Aqueles que procurarão, ou seja, no futuro. Pessoas que no momento talvez não estejam se preocupando muito com as suas vidas, com as suas almas. Pessoas que no momento talvez não estejam muito preocupadas em abandonar os seus vícios e seus pecados. Em abandonar os seus pensamentos maldosos. Em abandonar a sua vida pecaminosa. A sua vida de rebeldia. E que no futuro, no grande dia do juízo, haverão de tentar entrar pela porta estreita, mas já será tarde demais. Elas não poderão entrar mais. O fato, queridos, é que Deus é longânimo. Mas chegará o dia, chegará o momento em que Ele mesmo fechará a porta. Então será tarde demais para aqueles que não santificaram as suas vidas, para aqueles que não entregaram-se a Cristo Jesus, para aqueles que não buscaram socorro nele, para aqueles que não buscaram lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa verdade é ilustrada pela própria Escritura, no capítulo 7 do livro de Gênesis. Veja comigo, por favor, os versos 11 a 16 do livro de Gênesis. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Perceba que Deus foi quem fechou a porta da arca. Ele lacrou a porta da arca por fora. E aí, logo depois desse episódio, Deus mandou chuva copiosa sobre toda a terra. Deus mandou muita chuva, mandou um dilúvio sobre a face da terra e que eliminou completamente toda a vida, com exceção daquelas que estavam preservadas dentro da arca. E essa mesma realidade haverá de tomar conta da humanidade
no futuro, quando Jesus Cristo voltar, não mais como Salvador, mas como juiz. Naquele grande dia em que ele há de separar os santos dos profanos. Aqueles que amam a Deus daqueles que não amam a Deus. Os justos dos ímpios. Aquele grande dia em que ele há de julgar vivos e mortos, conforme ensina o apóstolo Paulo. Tal verdade é ilustrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos versos 25 a 28. Veja comigo, por favor. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Perceba que duas vezes aqui, no verso 25 e depois no verso 27, Jesus diz que não conhece essas pessoas. Embora o argumento delas seja que eles estavam sempre com ele, estavam ouvindo os seus ensinamentos, estavam ouvindo a sua voz, estavam sentados na praça quando ele estava lhes ensinando. Estavam caminhando com ele pelas ruas enquanto ouviam os seus ensinamentos. Mesmo assim, Jesus diz por duas vezes, não sei de onde vós sois. Eu não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. Palavras duras de um Senhor que é maravilhoso, que é amor, que é bondoso, que é misericordioso. Mas um Deus que também é justiça. E que não tem por inocente aquele que pratica o mal. Jesus aqui se compara, portanto, com um homem sábio que sai às ruas de sua cidadela e ensina os que ali estão. Mas chega um momento em que este homem sábio, este homem bondoso, este homem misericordioso entra em sua casa e então fecha a porta. E depois que ele fecha a porta, mesmo que o chamem de Senhor, todos eles serão rejeitados. Todos aqueles que ouviram seus ensinamentos, mas que não lhe deram ouvidos, que não obedeceram a sua voz, mesmo que o chamem de Senhor, serão completamente rejeitados. E o Senhor haverá de dizer a seu respeito, eu não sei quem são vocês. Aqueles que bateram à porta do sábio, sentaram e ouviram seus ensinamentos, estiveram por muito tempo perto dele, conversaram com ele, talvez até tenham gostado do que ouviram. Mas isso não foi suficiente para garantir um lugar no reino de Deus. Caminhar ao seu lado, ouvir os seus ensinamentos, sentar com ele e bater um papo não foi suficiente para lhes garantir um lugar no reino de Deus. Verso 26 nos diz, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. E no verso 27, Jesus responde a eles, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Isso implica em que assentar-se para ouvir a mensagem do Evangelho, conhecer o ensino das Sagradas Escrituras, dizer que pertence a Deus, chamá-lo de Senhor, não são garantia de salvação. Ouvir a voz do Senhor, mas não lhe dar ouvidos, ou seja, não obedecer a sua voz, é inútil. A Sagrada Escritura deve ser conhecida por nós, tanto teórica como também na prática. Tanto
de forma teórica como de forma prática. A Sagrada Escritura precisa ser vivenciada a cada momento de nossas vidas. Caso contrário, ela perde o sentido em nossas vidas. Passa a ser mera informação. Chamar a Jesus de Senhor, mas não obedecer a sua voz, é inútil. Em certa oportunidade, Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? De forma que quando nós chamamos a Jesus de Senhor, nós estamos intrinsecamente afirmando que nós somos seus escravos, que nós pertencemos a Ele e não mais a nós mesmos, que nós vivemos para satisfazer as vontades dEle, o propósito dEle, o desejo dEle, e não mais os nossos próprios desejos, não mais a nossa própria vontade, não mais os nossos próprios propósitos. A salvação, queridos, é resultado da graça divina, manifestada ao pobre pecador que é conduzido pelo Espírito Santo ao verdadeiro arrependimento e fé em Jesus Cristo. Contudo, isso não implica em que nós não temos responsabilidades para com a nossa salvação. Eu tenho afirmado há muito tempo já que a responsabilidade, que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. A soberania divina não anula o meu papel como homem. O mesmo Deus que me santifica é aquele quem diz: santificai-vos. Aquele Deus que me perdoa é Ele mesmo quem diz: perdoai. O Deus que demonstra misericórdia para comigo é o mesmo Deus que me ordena a ter misericórdia. Portanto, a sua soberania não anula a minha responsabilidade. Ademais disso, um aspecto muito importante em todo esse contexto é o fato de que Jesus aqui está falando também de acontecimentos escatológicos. Ou seja, ele está falando de coisas que haverão de acontecer no último dia. Coisas que haverão de acontecer quando ele voltar na sua glória, para julgar vivos e mortos. Conforme ensina o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Senhor Jesus Cristo está apontando aqui para coisas futuras. Ele está apontando para aquele glorioso dia em que ele haverá de voltar como juiz dos homens, não mais como seu Salvador, não mais para livrá-los do seu pecado, não mais para morrer na cruz em seu lugar, mas para julgá-los por todos os seus atos, mas para julgá-los por seus pecados, para julgá-los por suas atitudes, por suas intenções, por seus pensamentos, por suas vontades. Veja que os versos 28 a 30 apontam para essa realidade futura, quando aqueles que acreditavam serem merecedores da salvação verão pessoas vindas dos 4 cantos da terra e ocuparão lugar no reino de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O choro e ranger de dentes tratado, apontado aqui no verso de número 28, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Esse choro e ranger de dentes aqui não é de sofrimento, senão de ódio. De ódio contra o Senhor, que agora está punindo o pecado daqueles que em sua rebeldia o rejeitaram.
Aqueles que preferiram viver a sua vida conforme os seus propósitos. E não deram ouvidos ao Senhor, não deram ouvidos à sua palavra. Pessoas que se achavam merecedoras do reino de Deus, que acreditavam serem justas, que acreditavam serem puras e merecedoras da salvação. Mas que verão outros que talvez tenham pecado durante muito tempo, mas que em um determinado momento de suas vidas se arrependeram da sua culpa, se arrependeram das suas maldades, se arrependeram dos seus erros e se voltaram para Cristo, buscando libertação e transformação de suas vidas, buscando em Cristo a redenção. Essas pessoas que assim procedem encontram um lugar na mesa do reino, encontram um lugar no reino de Deus, enquanto que aquelas outras que se achavam tão cheias de si, tão autossuficientes, achando serem merecedoras da salvação, essas serão deixadas fora do reino, serão lançadas no fogo eterno e sofrerão eternamente por seus pecados, porque não se arrependeram dos seus pecados, porque não reconheceram a sua necessidade de um Salvador, porque não passaram a viver na dependência desse Salvador. Jesus aqui está apontando de forma efetiva para os judeus. Eles achavam serem merecedores da salvação, acreditavam serem justos e, portanto, dignos de serem redimidos, por serem simplesmente judeus. Mas essas pessoas verão outros vindos de todas as partes do mundo, gentios desprezados por eles, ocupando um lugar no reino, ocupando um lugar na mesa do reino de Deus. Os convidados, isto é, os judeus, os primeiros, não vieram à festa, não tiveram compromisso com seu anfitrião. Assim, os desprezados e ignorados gentios, os últimos, tomaram seu lugar. O que fica evidente é que não é pela nacionalidade, mas pela fé em Jesus que o homem alcança a salvação. Pois, como afirmou o próprio Senhor Jesus em Mateus 20,16, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesse momento, muitos têm sido chamados, estão sendo chamados pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. Mas poucos serão escolhidos. Poucos ouvirão a voz do Evangelho a lhe chamar. Apenas aqueles que realmente reconhecem a sua culpa, a sua maldade, o seu pecado e a sua necessidade de um Salvador, apenas estes receberão de fato redenção. Apenas estes receberão de fato libertação e serão salvos. Estes que assim procedem serão admitidos à mesa do banquete, à mesa do reino de Deus, enquanto aqueles tão cheios de si, tão autossuficientes, serão lançados fora. Quando Jesus voltar ou a vida destes se findar, a porta da salvação será fechada e não mais poderão entrar por ela. A questão, queridos, é que há pessoas que dizem não precisar de Deus, ou que negligenciam a oferta da salvação. Mas quando se derem conta de sua necessidade, quando chegar aquele grande dia do juízo, essas pessoas vão procurar entrar pela porta estreita, vão tentar abandonar os seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor, mas já será tarde demais. Por outro lado, aos que presentemente procuram, mas também não encontram, pois procuram no lugar errado, buscam a salvação em seu nacionalismo, na ciência ou ainda nas filosofias humanas.
Pessoas que continuarão a procurar, mas jamais encontrarão, pois preferem a porta larga, a porta por onde podem passar tranquilos, levando consigo a bagagem de seus pecados, levando consigo a bagagem da sua rebeldia, levando consigo a bagagem da sua maldade, levando consigo a bagagem da sua culpa. Por isso, devemos atentar seriamente para a advertência feita por Jesus em Mateus capítulo 7, verso 13, quando ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, há muitas pessoas que preferem passar pela porta larga, levando consigo os seus desejos, suas vontades, seus pecados, o seu estilo de vida. Porque para passar pela porta estreita, você não consegue levar nada. Você não consegue levar coisa alguma, porque ela é apertada. Você tem que passar nela com dificuldade. Você tem que abandonar toda a sua carga de pecado, de vontade, de culpa, de miséria para trás. Tem que deixar tudo isso para trás, para que você possa entrar pela porta estreita. De forma, queridos, que a pergunta feita por aquele interlocutor de Jesus não deveria ser se seriam poucos os que seriam salvos, mas se ele mesmo estava entre os que seriam salvos. A minha pergunta a você nesse momento é: você está entrando pela porta estreita ou pela porta larga? Você está entre os que são salvos ou entre os que se perderão por toda a eternidade e que sofrerão o castigo de um Deus justo, mas que também é amor e que te dá hoje a oportunidade de arrependimento? Qual das duas portas você está entrando? Por qual delas? A porta estreita ou a porta larga? Caminhando para o fim, em frente às verdades aqui expostas, precisamos ressaltar pelo menos duas verdades aqui para a nossa edificação e para a aplicação na nossa vida. Em primeiro lugar, não podemos simplesmente passar pela vida das pessoas sem mostrar-lhes a verdade do Evangelho. Você que um dia reconheceu o seu pecado, abandonou a sua culpa, abandonou o seu pecado, o seu estilo de vida pecaminoso e passou a seguir a Jesus Cristo, e que tem vivido para Jesus, você não pode passar pela vida das pessoas de forma misteriosa, como se fosse um fantasma, sem anunciar a elas a verdade do Evangelho. Você precisa se preocupar com aqueles que ainda não encontraram a Cristo, que ainda não reconheceram a sua culpa e que precisam de salvação. Anuncie a essas pessoas a verdade do Evangelho. Caminhe com elas, faça discípulos de Jesus. Seja um verdadeiro seguidor de Cristo. Reproduza os seus ensinamentos. E leve com você muitas vidas no caminho da salvação. Em segundo lugar, olhando para nós mesmos, faz-se necessário agonizarmos, lutarmos com todas as nossas forças para também entrarmos pela porta estreita. Simplesmente ouvir a palavra de Deus e chamar Jesus de Senhor, sem real submissão aos seus ensinamentos, não garantirá lugar no reino. Assim como não garantiu aqueles que ouviram as palavras daquele homem sábio, mas que não foram obedientes à sua voz. Nossa autojustiça não poderá salvar-nos. Ela não poderá livrar-nos do fogo do inferno. Nossas desculpas não nos isentam da justiça divina. Há pessoas que são feito aquela novela Gabriela.
E aquela música que diz: eu nasci assim, você sempre assim, eu sou assim. Nós nascemos em pecado, é verdade. Fomos escravos do pecado. Mas um dia Cristo morreu por nós na cruz. E nos livrou do peso do pecado. Ele imputou sobre nós a sua justiça, nos dando a salvação, nos dando a oportunidade de sermos livres e sermos salvos. Portanto, alguém que verdadeiramente ouviu a voz do Senhor e que ama o Senhor e que quer ser seguidor de Cristo, tem que abandonar o seu próprio estilo de vida. O apóstolo Paulo disse: porque para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo. E para você, e para mim, o que é viver? Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e mudemos o nosso comportamento para a glória do nosso Senhor.